capítulo 4, livro de Hebreus, versos 14, 15 e 16. Hebreus, capítulo 4, versos 14, 15 e 16. Vamos ler juntos a nossa voz. Jesus, o sumo sacerdote que se compadece de nós, juntos. Tendo, pois, a Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote, que penetrou os céus, conservemos firme a nossa confissão, porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Antes foi ele tentado em todas as coisas, à nossa semelhança, mas sem pecado. Acheguemos-nos, portanto, confiadamente, junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Queridos, nós vivemos momentos de muita tensão, principalmente na nossa pátria. E as reportagens que a gente vê são pessoas desesperadas, são pessoas sem qualquer esperança, são corações realmente bombardeados por tanta coisa que aborrece. Onde achar consolação em meio à tristeza? Onde achar a consolação? O texto que nós lemos, versículo 15, diz assim: porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Antes foi ele tentado em todas as coisas à nossa semelhança, mas sem pecado. Acheguemo-nos, portanto. Então, queridos, nesta manhã nós vamos meditar sobre Jesus, o Consolador por excelência. Eu quero convidar cada um de vocês a colocar aos pés do Senhor Jesus todas as suas tristezas, todas as suas ansiedades. Porque Ele pode nos consolar, porque Ele foi tentado em todas as coisas. Aliás, antes, um pouquinho antes, diz, Ele pode compadecer-se das nossas fraquezas. Antes foi Ele tentado em todas as coisas, a nossa semelhança. Portanto, nós podemos imaginar que tudo aquilo que nós estamos passando no momento, o Senhor Jesus passou. A nossa semelhança. E por que Ele pode ser o nosso consolador por excelência? Porque não pecou. Ele passou por todas essas provações que nós passamos, todas essas situações, mas Ele se manteve firme, sem pecado. Por isso Ele pode ser o nosso consolador por excelência. Ele pode ser o nosso consolador, queridos, quando nos advém a tristeza de perdermos as coisas. O que mais nós ouvimos hoje é sobre pessoas desesperadas que estão perdendo seus empregos. Eu vi esta semana uma reportagem de um casal de engenheiros que resolveram trocar de apartamento. Estavam muito bem financeiramente, e deram de entrada o apartamento antigo, adquiriram um novo apartamento. E tão logo eles adquiriram esse novo apartamento, todos dois foram despedidos de seus empregos. Então, a entrevista com os dois, dizendo, nós estamos desesperados, como é que nós vamos fazer? Sem emprego. E aí vem aquela confusão toda, né, com querer devolver o apartamento, e não consegue devolver, e tem de pagar, e tem, então, uma confusão toda, o problema que traz desespero. Então, queridos, nesses momentos, Jesus é o consolador por excelência. Porque nós podemos ter convicção que quando os nossos negócios fracassam, quando nós perdemos nossas propriedades, ou o conforto com que estamos acostumados, aí o Senhor Jesus assume um lugar fundamental
na nossa vida. E ele chama a nossa atenção, quando ele diz em Lucas 12:15, olhai e guardai-vos da avareza, porque a vida de um homem não consiste na abundância das coisas que possui. Portanto, esse é o momento adequado para nós, como servos, a chegarmos, como diz aqui o texto, confiadamente a esse Senhor maravilhoso, que é o nosso Consolador por excelência. Quando temos perdas materiais, devemos estar certos de uma coisa: o Senhor está conosco. E o texto da palavra de Deus, citado por apóstolo Paulo, nos convida a confiarmos nele. Vamos dizer juntos, Romanos 8:28, sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Portanto, queridos, em meio às perdas, nós devemos confiar nesse Deus maravilhoso, nesse Jesus, que é o Consolador. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E Ele vai trazer de volta aquilo que é seu, se você buscar esse consolo nele, se você confiar nele, se você confiar na promessa da palavra. A outra situação nos dias atuais, que o pastor orou aqui, falou de manhã, na abertura, é o problema de saúde. Ai, querido, as enfermidades têm trazido desânimo para muitas pessoas. Quando vão ao médico e recebem lá o laudo, fazem lá aquela série de exames, e o médico diz que realmente está com um problema sério, que corre risco de vida, de morte, então vem o desânimo. E nesta hora também, o salvo, o servo de Deus, tem de recorrer ao Consolador por excelência. E a pessoa precisa de uma palavra de ânimo. E Provérbios diz assim: o coração alegre é bom remédio. Então nada melhor do que receber uma palavra de ânimo, uma palavra de consolo que vem através do Senhor Jesus. Por quê? Porque Ele é o grande médico. E olhando os evangelhos todos, a gente percebe que o Senhor Jesus gastou grande parte do seu ministério curando os doentes, além de pregar principalmente o evangelho do reino. Algumas curas que ele fez, eu quero destacar. Ele curou muitas vezes com uma palavra só. Aquele homem paralítico que foi descido pelo teto na frente de Jesus, porque a casa estava tão cheia que ninguém podia entrar. O Senhor Jesus olha para ele e diz: filho, perdoados estão os teus pecados. E ele foi questionado pelos fariseus que ali estavam. Imediatamente ele diz: levanta, toma o teu leito e vai para casa. Diz o texto que imediatamente ele se levantou. Cura com uma palavra. Cura com um toque. O leproso chega perto de Jesus e diz: se podes, queres purificar-me. Se quiseres, podes purificar-me. Disse que Jesus, estendendo a mão, tocou-lhe e disse: quero, fica limpo. Diz o texto que imediatamente ele ficou limpo da sua lepra. Outros foram instruídos a usar certos meios que proviam a cura. O lodo, né, nos olhos, dos olhos do cego. Jesus fez aquele barrozinho com a sua saliva, passou nos olhos dele. Diz: agora você vai no tanque, Siloé, e lava. E diz o texto que ele foi, lavou e voltou vendo. A outra cura que nós podemos destacar são curas instantâneas. Cego Bartimeu, ele grita por Jesus, ele clama por Jesus: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus manda chamá-lo, manda trazê-lo, e eles trazem. E Jesus diz para ele: o que queres que eu te faça? Senhor, eu quero recuperar a minha vista. Então Jesus toca nele e diz a ele que ele estava curado. Diz o texto que imediatamente ele voltou a enxergar. E seguia Jesus
dando louvores a Deus juntamente com todo o povo. Então, são vários tipos de curas. Outros começam a melhorar, né? Não recebem a cura assim, na hora instantânea, como Bartimeu. O outro cego chega diante de Jesus, novamente Jesus aplica de saliva aos olhos, impõe as mãos sobre ele e diz: você vê alguma coisa? Vejo, mas é assim meio embaçado, né? Vejo os homens como árvores, os vejo andando. Diz o texto, então novamente lhes pôs as mãos nos olhos, e eles passando a ver claramente, ficou restabelecido, e a tudo distinguia de modo perfeito. Se você está enfrentando problema com enfermidade, Jesus é o médico dos médicos. Jesus é o consolador por excelência. E diz o texto de Mateus 8,17, que o Senhor fez muitas curas. E Mateus registra, para que se cumprisse o que fora dito por intermédio do profeta Isaías. Ele mesmo tomou as nossas enfermidades e carregou as nossas doenças. Portanto, queridos, ao vir a doença, coloquemos-nos nas suas mãos. E pela oração, busquemos a sua ajuda e busquemos a cura. Nós temos também de fazer a nossa parte, né? Nós temos de observar as leis da saúde. Por quê? Porque o nosso corpo é templo do Espírito Santo. E muitas vezes, nossa saúde é prejudicada, porque nós temos maus hábitos. E isso compete a nós, cuidar. Alguns exemplos aqui que eu ouvi na terça-feira, na quarta-feira, a Aninha falando, né? Nós temos de cuidar e deixar alguns hábitos, né? Por exemplo, o álcool, fumo, alimentos gordurosos e outras coisas mais. O pastor está rindo aqui, né? Então, irmãos, muitas vezes a gente passa por momentos difíceis na vida da nossa saúde por culpa nossa mesmo. Não temos que culpar o Senhor Jesus, não temos que culpar Satanás, né? Mas temos de culpar a nós mesmos e tomar conta da nossa vida. Portanto, nós devemos sim, como temos feito, procurar o médico, procurar o profissional, tomar a medicação necessária, mas levar tudo aos pés do Senhor, porque Ele é o médico dos médicos e a cura vem dele. Através dos médicos, através das medicações, a cura vem do Senhor. Portanto, em meio à enfermidade, Jesus é o Consolador. Na tristeza decorrente da falta de paz e segurança no mundo, é o que mais acontece hoje. A gente olha para as guerras civis, a gente olha para o submundo do crime, a gente olha para as violências nas grandes cidades e nas pequenas também. E muitas pessoas perdem a esperança e a coragem. As pessoas perdem a esperança e a coragem. E muitos se preocupam ao ponto de adoecerem. Eu não posso mais sair de casa, porque está um perigo tão grande lá fora que eu não posso mais sair de casa. E a pessoa se fecha e adoece. E o texto da palavra de Deus diz assim, desfalecendo os homens de medo, pela expectação das coisas que sobrevêm ao mundo. Muitos estão doentes hoje por causa do medo. Não pode mais sair de madrugada para trabalhar, como milhares de brasileiros fazem isso. Sair de madrugadinha para o trabalho. Tomar muitas conduções para chegar. O risco que estão correndo com o submundo do crime tem trazido muitas enfermidades na vida das pessoas. Mas, para aquele que crê nas Escrituras, ele vê nisto a volta de Jesus Cristo. Quando, porém, essas coisas começarem a acontecer, exultai e levantai as vossas cabeças, porque a vossa redenção se aproxima. Ao invés de nós ficarmos doentes,
nós vamos dizer, Jesus está voltando. São sinais da sua vinda. Eu devo, então, me preparar de maneira adequada, através da palavra, para a vinda do Senhor Jesus. Portanto, queridos, não importa que venha a guerra, a fome, a perda de todas as coisas, e até a própria vida, como está acontecendo com os nossos irmãos da igreja perseguida. Estamos nas mãos de Deus. E nenhum mal poderá nos sobrevir se nós estivermos nas mãos do Senhor. Portanto, Jesus, o nosso Consolador por excelência. Mas Ele é também o nosso Consolador por excelência quando somos envolvidos pela tristeza do pecado. Quantas vezes nós caímos em tentação e muitas pessoas se veem discriminadas por causa disso. Hoje nem tanto, né? Porque acabou-se a vergonha, né? Mas alguns anos atrás, quando uma moça solteira engravidava, era algo realmente, na minha época de menino, até a adolescência, era algo discriminativo mesmo. Viu, fulana? Eu me lembro uma vez, na minha cidade, eu devia ter uns 9 anos de idade, e tinha uma família da Congregação Cristã do Brasil que a gente era muito amigos. O menino mais novo era meu colega de escola. Eu frequentava muito a casa deles, como ele frequentava a minha casa. E eram 3 irmãos, o mais velho, a moça e esse menino que era da minha idade. E uma noite, eles anoiteceram na cidade e não amanheceram. Aí todo mundo, o que aconteceu com o seu Ageuco? A filha dele havia engravidado e ele fugiu da cidade de vergonha. Porque cidade pequena, todo mundo sabe das coisas. Então, irmãos, quando o pecado nos assalta, muitas pessoas desanimam também e dizem, para mim não existe mais solução. Mas Jesus tem consolação para todos que acham aflitos pelos pecados. E principalmente pelos pecados passados. O próprio Jesus diz assim, que o Filho do Homem veio não para chamar os justos, mas os pecadores ao arrependimento. E o evangelista João registrou que se nós confessarmos nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e para nos purificar de toda injustiça. Então, amados, se os nossos pecados estão perdoados, eles estão perdoados. Pecados confessados são pecados perdoados. E não devemos nos preocupar com eles. Que fica trazendo à nossa mente, muitas vezes, através da opressão, os nossos pecados é Satanás. Ele tem prazer nisso. Mas o nosso Deus não. Uma vez que nós confessamos, nos arrependemos e confessamos, os nossos pecados estão sepultados no mais profundo dos mares, diz o texto, e Deus deles não se lembra mais. Tanto tristeza pelo pecado, Jesus é o nosso Consolador. Ele pagou o preço dos nossos pecados na cruz do Calvário. E para concluir, quando nós perdemos nossos entes queridos, abre uma ferida muito grande no nosso coração e é uma dor muito grande. Isto nos oprime de várias formas. Com saudades do toque de uma mão que desapareceu. De uma voz que agora está em silêncio. A voz que você não pode ouvir mais. Queridos, é quando nós somos despojados dos nossos entes queridos que a consolação do Senhor Jesus vem para acalentar o nosso coração. Por isso nós estamos sempre orando pelas pessoas enlutadas, porque nós sabemos que quem conforta o nosso coração, quem consola o nosso coração, é o Senhor Jesus, através do Espírito Santo. Palavras bonitas não trazem conforto, mas o conforto vem
do Senhor. Isaías registrou o seguinte, dizendo: como quem recebe de sua mãe conforto, assim eu vos confortarei. Queridos, e encerrando nossa mensagem, nós podemos lançar esse desafio diante de cada um de nós. Amado irmão, se ao longo da estrada da vida você foi assaltado ou está sendo assaltado por adversidade, ou sofreu uma grande perda, não desanime, não olhe para trás, olhe para o futuro, para o lar eterno que o Senhor Jesus tem para nos dar. Veja que Paulo registrou em 1 Coríntios 2:9, as coisas que o olho não viu e o ouvido não ouviu e não subiram ao coração do homem, mas que Deus preparou para os que o amam. O Senhor tem algo muito especial preparado para a gente no lar celestial. O Senhor Jesus disse: eu vou preparar-vos lugar e voltarei para vós outros, para que onde eu estou, estejais vós também. Então, se você está com o coração abatido por qualquer tristeza causada pelas situações desta vida, do momento em que vivemos, Jesus é o Consolador por excelência. Por quê? Não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Antes foi ele tentado em todas as coisas a nossa semelhança, mas sem pecado. Acheguemo-nos, portanto, confiadamente, junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Vamos orar? Feche seus olhos e abra o seu coração para o Senhor. Você precisa de consolo. Jesus é o Consolador por excelência. Seja qual for a área da sua vida. Às vezes você entrou aqui desanimado, triste, abatido. Achegue-se agora, como diz o autor da carta aos Hebreus, até o trono da graça e receba o consolo do Senhor Jesus, que conhece as nossas fraquezas. Ele passou por aquilo que nós estamos passando. Ele pode nos consolar, porque ele não pecou. E ele conhece o nosso coração.